Olha eu aqui de volta. Estavam com saudade? Porque eu já estava com saudade. E eu estou aqui de volta com o 5º ano para falar de a centralização do poder. Poder de quem? Poder meu? Seu poder? Nosso poder? Centralização de que poder? Vamos descobrir isso juntos? A aula de hoje é de História com o 5º ano. Eu sou a professora Josi Fernandes e hoje nós vamos falar sobre a centralização do poder. Vem comigo! Pessoal, na página 118 do livro de vocês, nós vamos iniciar falando sobre a centralização do poder. Desde sempre, os chefes de família, eles lideravam a sua casa, aqueles que mais se destacavam, aqueles que eram fortes, que eram bravos, que tinham voz dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, que venciam disputas, né? E que voltavam fora da sua comunidade, e quando voltavam, né, dentro das suas aldeias, acabavam por ganhar o prestígio, né? Esses chefes que acabavam ganhando prestígio e ficavam conhecidos tanto dentro da sua comunidade quanto fora da sua comunidade, né? Eles passaram a ter, através desse prestígio que davam para eles, poder de persuasão, poder de convencimento, poder de decisão. Então, eram pessoas que eram sempre consultadas pela comunidade, pela população daquela aldeia, né? E dessa forma, esses chefes vencedores, eles acabavam que por controlar, além das suas aldeias, né, as aldeias vizinhas. Ou seja, a partir do momento que eles passaram a ter o controle, eles passaram a ser centralizadores do poder local, tá? Ou seja, o poder de decisões estava na mão desses chefes vencedores. Isso lá em tempos antigos, tá? Os reis também tinham a sua influência política, né? E autocrata, ou seja, o rei ele tinha o poder absoluto. Ele não dependia de ninguém para tomar as decisões. Isso também é uma forma de centralização do poder, tá? Mas fato é que coordenar sozinho as decisões, né, ficava cada vez mais difícil. Você fala sobre o chefe de família, né, o pai, o chefe de família, que hoje o conceito de chefe de famílias aí são os mais variados. Mas vamos falar da figura tradicional do pai, a mãe, os filhos, e que tem um homem ali como seu chefe de família, tá? Nessa escala pequena, é fácil você entender a centralização do poder na mão de uma pessoa. O que normalmente acontece dentro de uma questão familiar, esse poder é compartilhado com a esposa, com a mulher, que toma a decisão conjunta com a família, tá certo? Mas numa escala muito maior, a nível de uma cidade, de um estado, de um país, né, de uma república, coordenar sozinho ficava cada vez mais difícil, né? Então, o que acontecia com esses centralizadores do poder legal, né? Eles começaram a distribuir funções, a delegar funções para as pessoas que eles achavam que eram merecedoras da confiança deles, desse chefe. Essa organização, essa forma, né, de organizar o poder das decisões e as influências dentro das comunidades, decisões que iam influenciar na vida de outras pessoas, ela recebeu esse nome de Estado, tá? Esse Estado, ele vem, como você está vendo aí de vermelho, em letra maiúscula. Ele não diz respeito ao Estado enquanto condição, né, de estar, ao Estado daquela pessoa, né? E nem na condição de Estado, né, de distritos federais, de unidade federativa do nosso país. Mas ele diz respeito à União, diz respeito ao nosso país, tá?
que vamos entrar mais à frente. Aqui nós estamos trabalhando como que surgiu essa centralização do poder. Hoje nós temos o poder centralizado na mão de governantes, né? Então nós temos nosso presidente, nós temos dentro do estado os governadores e dentro do município nós temos os prefeitos. Só que eles não delegam, eles não trabalham, eles não coordenam o seu município, o seu estado, o nosso país sozinhos. Eles delegam funções a outras pessoas, ok? Bom, falar dessa formação, dessa centralização do poder, né? Não é possível falar de poder sem falar de religião. Porque desde sempre, né, os seres humanos buscavam desenvolver argumentos, conhecimentos, sentido para as coisas a partir da divindade. Inicialmente, a religião era a explicação para todas as coisas. Com o passar do tempo, questionamentos, os filósofos, né, foram trazendo à tona outras perguntas que, na concepção deles, a religião não era possível explicar tudo, né? E aí começa a surgir as ciências. Então, desde sempre, a religião está atrelada à questão do poder, poderio, o poder das tomadas de decisões, das influências, né? Os cultos às divindades eram verdadeiras instituições religiosas. E os sacerdotes, que eram mediadores entre os humanos e os deuses, né, eles eram compostos de uma influência muito grande. Eles eram aliados muito fortes para os seus, um exemplo, no Egito, para os faraós estavam intimamente ligados com os sacerdotes, devido ao seu poder de influência que eles tinham junto à população, né? E também junto a alguns líderes das aldeias, tá? E alguns reis também, que sempre antes de tomar qualquer decisão, acabavam por consultar os sacerdotes. Então ninguém tomava decisão sem consultar os sacerdotes. De certa forma, muitos sacerdotes acabavam por manipular esses líderes, né, esses detentores do poder, para interesses próprios também. Isso aí é fato. Então, nessas relações de líderes, de reis, né, eles acabavam que tendo uma relação muito estreita, um relacionamento muito estreito, formando grandes e fortes alianças entre os sacerdotes, né, e esses reis, esses líderes das comunidades, das aldeias, né? Porque os sacerdotes, a palavra deles tinha peso junto à população, então eles vinham para legitimar o poder, né, dos reis como representante da vontade de Deus. Ou seja, ele declarava à população que aquele determinado rei, o rei X lá, o rei João, né, por exemplo, ele era uma pessoa escolhida pelas divindades. Se era a vontade dos deuses, o povo tinha que acatar. Então a religião sempre esteve envolvida de forma muito forte com o poder, tá? Desde sempre. Desde sempre. Bom, com essa centralização do poder, né, e a delegação das funções que cada um tinha, surgiram aí os funcionários do Estado, ou seja, os funcionários públicos, né, os funcionários que trabalhavam para atender aquele rei, tá bom? Aquele rei. Então, assim, uma forma que o Reinaldo tinha de manter um controle forte sobre a população, né, era através eles precisavam controlar a quantidade de suprimentos, né, dessas cidades, né, que eram surgidas com o excedente, com os produtos que surgiam, a própria circulação de mercadoria e os tributos, os impostos que eram coletados, tanto das aldeias como das aldeias vizinhas, né? Então, como que se controlava isso? Como que faziam? Como que esses funcionários do Estado, esses funcionários públicos, poderiam ajudar os reis, né, a controlar isso aí?
O rei precisava ter o controle disso aí, fazia parte da centralização do poder, o controle, não é? Preços das mercadorias, como que o rei ia saber se ele não estava sendo passado para trás? Aí é que está o grande gancho. É que foram criados símbolos que representariam visualmente, né, toda essa necessidade de controle. Por exemplo, os números começaram, a contagem dos números, ninguém sabia que aquilo se chamaria números, que seria o número 1. Mas para cada pedrinha era uma ovelha. Então, como que eles sabiam se estava faltando ovelha ou se tinha aumentado ovelhas? Então, se tivesse mais pedrinhas do que ovelha, estava faltando ovelhas. Se tivesse mais ovelhas do que pedrinha, algum bichinho ali tinha nascido. Mas eles não tinham a noção do que seria números, do que seria o número 1, número 2, número 3. Mas aí surgiram os símbolos, tá? Os símbolos. E isso posteriormente se transformou na escrita e em números. Bom, eram poucas as pessoas que sabiam interpretar, obviamente. Não é todo o conhecimento, pessoal, não era colocado assim abertamente para a população. Isso era uma forma de controle, esse conhecimento. Então, poucas pessoas sabiam interpretar. Essa interpretação ficava na mão de funcionários do Estado, nas mãos dos sacerdotes e alguns reis. A maioria não tinha o direito de ter esse conhecimento e outras achavam que não era importante, que era algo banal. Então, não tinham interesse em obter esse conhecimento. Então, essa escrita, esse domínio, né, desses símbolos, eles ficavam aí nas mãos de poucas pessoas. Basicamente, nas mãos dos funcionários do rei, né, nos sacerdotes, que também serviam ao rei, e de alguns reis. Aqueles que não se interessavam porque tinham funcionários para aprender para ele. Enfim, né? Bom, lá na página 120, nós começamos a falar dessa forma de organização como de fato ela é hoje. Então, até na página 119, a gente tem esse conceito inicial de organização, de poder, de Estado, de formação de Estado, tá? Então, vocês já devem ter ouvido a frase, né? A união faz a força. Sempre que nos deparamos com algumas questões problemáticas, alguns problemas, e que coletivamente falando pode ter força sobre a resolução, né, desse problema, então usa-se essa frase: a união faz a força. Eu mesma já usei muito isso dentro das nossas salas e eu falo que o problema de um é problema de todos, né? E que todos nós juntos iríamos resolver o problema daquele colega, daquele que está com dificuldade. Porque resume essa frase: a união faz a força, né? Então, essa frase, ela vem para enfatizar de que pessoas passaram a se organizar, a se juntar, né, para melhorar a comunidade onde vivem. Ou seja, essas pessoas se organizavam, se uniam nas suas comunidades para lutar por seus direitos, exigir providências do governo para ter qualidade de vida, né? Decisões que eram tomadas pelo governo, né, por esses chefes ali do poder, que muitas vezes não consultavam a população e que a execução deixava a população insatisfeita. Então, a partir do momento que essas pessoas se uniram para buscar os seus direitos, né, exigir providências em prol de uma qualidade de vida, aí inicia-se uma forma de organização. E para que serve essa forma de organização? Serve para conseguir atingir um objetivo que é comum, no caso, àquela comunidade, àquela população. E ela pode ser classificada em públicas e privadas, tá? Então, as organizações públicas, ela é administrada pelo poder público. Ele é de uso gratuito, pode ser social, como associação de moradores, pode ser político, como partidos que surgem para exigir providências do governo em busca de uma qualidade de vida para a população.
ou pelo menos deveria ser, né? Na prática, infelizmente, nem sempre é assim. E também pode ser essa organização pública de caráter econômico, como é o caso dos sindicatos que lutam pela classe social, né, dos trabalhadores. Cada, cada área trabalhista tem o seu sindicato, né? Então, para cada classe tem um sindicato que busca pelos seus direitos, como salário, licença maternidade, aumentos de salário, progressão trabalhistas, auxílio alimentação, em busca de melhorar os direitos trabalhistas, tá? Então, está relacionado a questões econômicas. As organizações, né, as formas de organização privada, elas são administradas por uma pessoa ou por várias, e o uso é apenas mediante pagamento. Então, todo serviço, toda forma de organização, né? Por isso você vê tantos órgãos divididos, mas ela não deve ser cobrada, tá? Ela deve ser gratuita. Mas as organizações, as formas de organização privada, essa sim ela pode ter um dono ou várias, chamada de sociedade anônima, né? E aí você só tem a prestação desse serviço mediante pagamento, beleza? Então essas são as formas de organização. Bom, mas vamos conceituar um pouquinho Estado e nação. Porque para falar de Estado, a gente fala de nação, para falar de nação, a gente também fala de Estado. Tá? E a partir do momento que uma comunidade, uma população, ela se organiza, ela tem formas de organização, vai surgir ou um Estado ou uma nação, tá? Ou nasce só uma nação, tá certo? Então, o que é Estado e o que é nação, tá bom? Então, olha só. O povo, tá? O povo, vou colocar aqui de amarelinho para vocês verem. O povo. Esse desenho aqui representa o povo. O povo, toda a população tem a sua cultura, tá? Cultura. Então, dentro, todo povo tem a sua cultura. Esse povo, somado à cultura, mais a um território, a junção desses três, nós temos uma nação, tá? Uma nação. Presta atenção no conceito. Essa nação, tá? Somado a um governo, a um território que tem governo, que tem leis próprias, que é independente, então ali nós temos um Estado-nação. Então, Estado diz respeito ao país e nação diz respeito ao povo, tá? Que constitui esse Estado, tá certo? Então, olha só. Basicamente, Estado diz respeito ao país, ao território, independente, com as suas leis, com as suas formas de governo, tá? Território envolve nação, porque envolve o povo, beleza? Nação nem sempre tem o seu território. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó? Território constitui uma nação, povo, a cultura, porque não existe povo sem cultura. Então, essa cultura aqui, somada ao território. Mas, muitas vezes, nós temos um povo, uma cultura, que não tem um território próprio, tá? E constitui uma nação. É um exemplo do povo curdo, no Oriente Médio. O povo curdo é um povo com suas leis, com a sua moeda, com cultura própria, tá? Com suas regras, suas leis sociais, sua ética, mas que não tem um país, tá? Então, é um povo que constitui uma nação, mas que ocupa estados de outras pessoas, tá? Então, é um povo que ocupa ali em torno de 5 países. E os conflitos é justamente por essa
disputa de território. Eles querem um território, parte desses países, para ser território deles. Mas os países que cedem esse território não permite. Então, ali eles têm muitos conflitos, muitas guerras, tá? Como é um povo curvo. Então, existe uma nação sem território? Existe. Mas não existe uma nação, aliás, um estado, um país sem nação. Não existe um país sem povo, sem pessoas, sem gente para ocupar aquele território. Tá certo? Beleza. Bom, então esse estado nosso, aqui nós vamos falar do Brasil, tá? E nós já vimos como que se organiza, como que se forma, né? E que eles não é possível, nosso presidente não é possível de governar um país sozinho. Então, essa organização, né, do nosso Estado, ele começa aí com 3 poderes. Então, vamos falar inicialmente do poder executivo, tá? Então, nós temos o poder executivo da União, poder executivo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, da União, toda vez que vocês ouvirem esse nome, União com letra maiúscula, vocês sabem que nós estamos falando do nosso país, do Brasil, tá? E Estado com E maiúsculo, também nós estamos falando do Brasil. Estado minúsculo, ou é uma condição da situação, ou está falando dos estados brasileiros. Mas Estado com E maiúsculo é o Brasil. E União também está falando do Brasil, tá bom? Então, dentro do poder executivo da União está o nosso presidente e o vice-presidente, presididos pelos ministros, ou seja, o presidente sozinho não consegue organizar, né? Não consegue decidir sozinho, ele precisa dos ministros e os ministros são secretários. Também o presidente sozinho, ele não consegue executar, que por sua vez nós temos os estados, que têm uma certa independência, os estados brasileiros eles são independentes, desde que as leis criadas dentro dos estados não sobressaiam as leis federais. Existe uma hierarquia. Então, governo federal, governo estadual e governo municipal. Tá? Existe uma hierarquia. E um não pode sobressair o outro. O município não pode criar leis que sobressaem o estado não pode criar leis que sobressaem o governo federal. Tá? E também nós temos aqui dentro do poder executivo do estado, nós temos governadores e vice-governadores e os seus secretários estaduais, tá? Dentro do Distrito Federal, né, é independente, também tem os seus governadores, seus secretários, só que são distritais. E dentro dos municípios, o poder executivo, ele é formado pelos prefeitos, os vice-prefeitos e os seus secretários municipais. E o nome já fala, né? Poder executivo, tá? Ele executa, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o poder legislativo, tá? Então, nós vamos falar a nível nacional, beleza? Então, o poder legislativo, ele é representado dentro da União, né? Dentro do Brasil, pelo Congresso Nacional. Então, ele é formado de um lado os deputados e de um outro lado o Senado, né? Que ficam dentro dessas cúpulazinhas aqui, tá? Então, como que é feita a organização, o critério de escolha desses deputados e desses senados, né? São deputados federais, tá? São 3 senadores para cada estado da União. Já os deputados, ele vai de acordo com a população, proporcional. Então, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3 deputados por estado, e isso vai depender da quantidade da população que cada estado tem, tá? Então, é proporcional. E qual que é a função do legislativo? Criar leis para melhorar a vida da sociedade. Criar leis para melhorar a vida da sociedade. Será? Será que eles estão cumprindo com o papel deles direitinho? Eu pergunto a vocês, meninos, que têm um senso crítico maravilhoso. Será que eles estão cumprindo com a função deles de fato e de verdade? Criar leis para melhorar a vida da sociedade?
Vamos pensar, vamos refletir, porque vocês, meninos do 5º ano, daqui um tempinho, vocês estão lá, elegendo os seus senadores e os seus deputados. E precisam estar conscientes da função que cada um tem, né? E saber que, se você deu seu voto de confiança, saber que você é seu direito cobrar dos deputados, dos senados, governadores, prefeitos, cobrar. A nossa falha, a falha da população, é que nós não cobramos. Essa é a nossa falha, tá? Mas vamos lá. E já o Poder Judiciário, pessoal, que faz parte dessa organização do Estado, ela tem a função de aplicar as leis e de julgar os crimes, né? Também tem sido bastante questionada em algumas ações. Muitos têm sido aplaudidos por suas atitudes e muitos também têm sido bastante criticados por atitudes incoerentes, né? Bom, e quem que faz parte, pessoal, desse poder judiciário? Tá um pouco embaçado, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Supremo, isso aqui também tá no livro, essa planilha, essa tabelinha que eu tirei do livro de vocês, lá na página 121. Então, Supremo Tribunal Federal, que conta com 11 ministros apontados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. É a instância máxima do Poder Judiciário. Suas decisões versam sobre questões pertinentes ao direito constitucional, tá? Então, é a cúpula máxima do Poder Judiciário. Sabe essa questão de julgar o presidente, se tem impeachment, se não tem. Então, é lá no Supremo Tribunal. A questão da Lava Jato é lá no STF, né? O famoso STF. Também é composto pelo Superior Tribunal da Justiça, o STJ, o Superior Tribunal Militar, né? O STM, Conselhos da Justiça Federal, tribunais eleitorais, tribunais de justiça, né, tribunais do trabalho e tribunais regionais federais cujos juízes ocupam o cargo em caráter vitalício. Então, todo, o nome já fala, judiciário vem de juízes, né? Toda a corte, todo o Supremo, que é designado a julgar algo, alguma decisão, algo que foi que vieram a infringir, né, os direitos constitucionais, os direitos eleitorais, do trabalho, né, é julgado pelo Poder Judiciário, tá certo? Beleza. Então, esses são os 3 poderes: poder legislativo, judiciário e executivo. Pessoal, não é brinquedo não é fácil não. Isso eu falei desses 3 poderes, né? Só o executivo, que eu elenquei até na escala municipal, mas todos eles têm. Então, tem o juiz da sociedade, né? Tem o Supremo, que além se você precisar recorrer, você recorre ao juiz ali do Estado, né? Depois, se precisar, você recorre ao federal. Então, em todas as escalas municipais, estaduais e federais, tem esse poder judiciário aí, tem o legislativo, que no caso do município nós temos os vereadores que criam as leis para o nosso município, tá? Os deputados estaduais que criam leis estaduais. Então, para todos as 3 formas de organização do Estado, judiciário, o executivo e o legislativo, nós temos ele nas 3 esferas, do município, do estado e da União, tá certo? É isso aí. Ai, gente, agora que tava ficando bom, né? Mas, ó, tá aí o assunto, vocês têm atividade da página 123 até a página 126, ok? Então, ó, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!